Doutor Marcelo Suano, cientista político, esteve afastado de Porto Alegre, em Brasília, está de volta, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, vereador Pedro Ruas. Boa noite, professor. Desculpa, professor José Carlos Moreira. Boa noite, meu mestre, Percival Pugina. E boa noite ao cidadão. Tá? Eu prefiro me dirigir ao cidadão do que ao telespectador por uma razão muito simples. Primeiro, é uma grande honra estar aqui discutindo um tema tão problemático quanto esse. Eu concordo com parte significativa do que o senhor levantou, professor. E concordo com algumas questões que o professor colocou aqui por uma razão muito simples. Eu vou falar diretamente para o senhor. Daqui a alguns anos eu vou lhe cobrar o que o senhor falou. E vou lhe cobrar por uma seguinte razão. Qualquer pessoa realmente que ama a democracia e ama os direitos humanos não pode tolerar de forma alguma qualquer ação do Estado contra o seu cidadão. Essa, por exemplo, é uma das razões pelas quais eu, como internacionalista, embora o meu trabalho tenha sido feito sobre pensamento político e militar brasileiro, tanto mestrado quanto doutorado, aquilo que os militares conceberam como seu papel na história do país, era esse o meu trabalho, né? Mas como internacionalista, eu condeno e exigiria, por exemplo, uma comissão da verdade para o Irã, para Cuba, futuramente para a Venezuela, futuramente para a Bolívia, que está espancando os cidadãos brasileiros da faixa fronteiriça. Evo Morales está fazendo isso, tanto que representantes do governo brasileiro estão indo para lá para negociar o problema dos nossos produtores da faixa fronteiriça. Ou seja, seria interessante realmente que uma comissão da verdade existisse para resgatar aquilo que aconteceu, colocar diante da sociedade e impedisse que o Estado violasse os direitos humanos. Qualquer indivíduo que realmente defende a democracia tem que defender esses pontos. Por isso, eu acho que uma comissão da verdade, sim, ela é necessária. O receio que eu tenho são três, são os receios. O primeiro, o momento em que a comissão da verdade veio, ela veio num momento curioso, com um período de tempo de 2 anos. Olha que coisa curiosa. O relatório final sai em 2014. Logo depois nós temos uma Copa do Mundo e logo depois nós temos uma eleição para a presidência da República. Isso parece quase um carnaval, num tema tão complexo quanto esse. 7 pessoas são indicadas pela presidente da República, independente do fato que aí não se discute a qualidade intelectual nem moral das pessoas que estão ali. Mas o número de indivíduos para tratar de um tema tão complexo quanto esse é muito pequeno, para tentar resgatar uma verdade que está vindo por solicitação de um Estado a nome de um governo, em nome de um governo. Porque, o Estado ele não é conduzido pelo espírito, ele é conduzido por aquelas suas instituições, aquele seu instrumento, que é o governo. E, curiosamente, vem de uma forma em que, queira ou não queira, por mais que as pessoas que estejam ali possam, não se pode atacá-los em sua moral. Eu, particularmente, se fosse indicado, tendo sido o advogado de uma pessoa que estava envolvida num processo como aquele, que é o caso do advogado da presidente Dilma, por uma questão de posicionamento ético, eu não aceitaria. Numa situação que é muito curiosa, não ficou claro, por exemplo, quando eu vi todos os dados da lei, a questão da remuneração, a questão do afastamento, a questão de como vai ser, como que será o trabalho. Aquilo que o professor Pugina apresentou será mais um espetáculo público. É uma obrigação do Brasil realmente responder à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é verdade, porque o Brasil foi denunciado. Ele foi denunciado, tanto que o período anterior à denúncia já se havia a necessidade da criação, que foi o PNH-1, que veio, inclusive, do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Brasil deveria responder isso, até por uma questão de se inserir na sociedade internacional de uma forma digna. Mas a questão não é se uma comissão da verdade é necessário ou não mais, não é isso. É o uso político que pode estar sendo feito disso, que vai desestruturar mais ainda um processo de pacificação e organização da sociedade. Talvez essa seja a questão. Mais um detalhe. Se a função é fazer uma comissão da verdade para pacificar a sociedade, eu preferia que a verdade viesse da sociedade. Então não viesse do Estado. Qualquer pessoa que pensa na democracia, do Estado Democrático de Direito, investe na sociedade, não investe nos aparelhos do Estado.
Até o velho Marx não queria que o Estado abocanhasse a sociedade. Aqueles que são marxistas ortodoxos sabem disso. Nem o Marx queria que o Estado abocanhasse a sociedade. Ou seja, isso deveria vir, comissões, na verdade, dos sindicatos, das Forças Armadas, que viessem das universidades, todos apresentar suas comissões, na verdade, para que fosse um debate público e que aí se fizesse a pacificação social e não a maneira como está sendo feita. Porque isso vai minar a democracia. Este é o grande problema, além dos usos políticos. Antes de arrematar esse bloco, qual é a sua opinião sobre aquele gesto ontem, na hora em que discursou a presidente Dilma, e aquele auditório estava lotado, os 4 ministros militares estavam sentados lado a lado. Todo o auditório aplaudiu, menos os 4 ministros não se moveram. O que significou aquilo? Da minha perspectiva, os militares cumprem a ordem e mantêm a hierarquia. Eles cumprem exatamente aquilo que vem da Presidência da República, porque ela é a chefe suprema das Forças Armadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é constrangedor para os militares saberem que ali vai ocorrer um linchamento. Isso é real. E eu falo isso, é até importante falar uma coisa. Eu estou numa posição muito cômoda, porque eu era criança naquele momento e a minha família, ninguém sofreu nada com isso. E eu sei que para aqueles que sofreram, eles querem de alguma maneira que serem injustiçados por isso. Mas eu não acredito que a justiça virá dessa forma. Todo mundo agora não chegou aos militares. A Folha de São Paulo traz uma foto hoje. Muito eloquente. Todo mundo aplaudindo e os militares sem se moverem. Você quer ver uma coisa? Só para encerrar isso. Os militares estão vivendo um problema que vocês da esquerda viveram durante muito tempo. Vocês foram demonizados, comedores de criancinhas. Hoje está acontecendo o inverso. Quem não é de esquerda é o demônio. E todos aqueles que fizeram, ou seja, aquilo que foi o seu discurso, professor, acaba se voltando com o seu mesmo, porque está ocorrendo uma demonização do outro lado. A atitude dos militares colabora bastante para isso. Né? Deixa eu fazer um intervalo. E recomeçamos o próximo bloco pelo professor José Carlos Moreira. Como fez na Argentina. E vou lhe deixar uma pergunta. Parece-lhe que tudo levaria a crer que depois de concluir esse trabalho haverá um apelo para que haja responsabilizações penais? Vou lhe deixar essa pergunta pendente. E perguntando ao telespectador, a interativa, sobre essa comissão da verdade ontem instalada. O que deverá acontecer na sua opinião? Ligando para o telefone 8401-0360 e respondendo. 3 hipóteses. Primeira hipótese. Na sua opinião, deverá realmente limitar-se à revisão histórica e ficar por aí, como é o desejo da presidente? Ou a opção 2, concluir por punições, por tudo que vai aparecer? E a opção 3, não deveria existir essa comissão da verdade? Voltamos. Concordo plenamente, até para a gente saber quem
quem é o errado e quem é o certo nessa história, né? É bom a gente saber isso, a verdade. Sem o clima de revanchismo. Sem o clima de revanchismo, tá? Nós temos que dar o direito de defesa dessas pessoas, né? Para que ela possa se defender se houve ou não crime, mas sem o revanchismo. Olha, passou tanto tempo que eu não sou a favor. Acho que se fosse na época seria bom, mas retomar as coisas do passado eu acho que seria algo errado, porque as pessoas nem estão mais conosco, algumas delas, eu acho que é algo desnecessário. Eu não sou a favor, pelo fato que hoje em dia a gente tem muito mais crime que muito tempo atrás, então a gente deveria focar nos crimes de hoje, esquecer o passado, já passou. Eu sou a favor, se for como a presidente Dilma falou, uma questão de não revanchismo, uma questão de informação, mesmo que o país tenha direito, eu sou a favor. Por quê? Porque eu acho que é uma questão da nossa história, que nós temos direito de saber, tem que ser tudo... Já passou o tempo, eu acho, de ficar coisas escondidas. Eu acho que nossa democracia não comporta mais assim, documentos inacessíveis. Bom, estamos também auscultando nossos telespectadores. O que acham? Se essa comissão da verdade deverá se limitar apenas a revisar, ou se deve concluir por punições, ou não deveria existir. Ligue para o 8401-0360 e dê a sua opinião aqui, incrementando esse nosso debate.